Porque se você continuar com os mesmos pensamentos, vamos imaginar, o que vai mudar? Então, já ficou claro que se a gente continuar com os mesmos pensamentos, a gente vai ter os mesmos resultados. Nada vai mudar, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele quer aquilo que é familiar para ele. Ele vai em direção daquilo que é familiar, ou seja, ele gosta da zona de conforto, porque ele sabe que ali ele gasta menos energia, é tudo conhecido. O que a gente precisa fazer é treinar o cérebro para gostar daquilo que não é confortável para nós. É tornar aquilo que é desafiador algo agradável, usando da linguagem mesmo, dizendo para nós mesmos que aquilo é bom, que aquilo é incrível, que aquilo dá resultados maravilhosos, mesmo que você não sinta aquilo no começo. Não se preocupe com sentir, o sentir vai vir depois. E é dessa forma que a gente colabora com o nosso cérebro, dando para ele as instruções daquilo que a gente quer para nós. Ele vai sempre fazer aquilo que a gente pede. Se nós pedirmos coisas ruins, ele vai fazer, porque ele não sabe. Para ele está te atendendo. O Muhammad Ali, que é aquele boxeador, né? Ele era um tremendo craque nessa técnica, né? Constantemente ele dizia para si mesmo que era o melhor, que era o maior lutador. E ele próprio revelou três frases, né? São frases dele mesmo, né? A primeira é muito interessante, ele dizia assim: "Sou o maior. Já dizia isso a mim antes mesmo de saber que era." Outra frase dele: "No golfe também sou o melhor. O único problema é que eu nunca joguei golfe." Outra, essa é fantástica: "Eu odiei cada minuto de treinamento, mas nunca parei de repetir para mim: não desista, sofra agora para viver o resto da sua vida como um campeão." A gente tem que, isso não são apenas frases de efeito, a gente tem que levar essas lições de Muhammad Ali para nossas vidas. Dizer a nós mesmos exatamente o que a gente quer, com detalhes, de maneira que o cérebro possa ir sendo convencido daquilo que a gente realmente quer, para que ele possa movimentar o imenso poder que ele possui e trazer isso ao nosso favor. Ou melhor, na direção que nós achamos boa, né? Porque o poder dele está à nossa disposição e ele sempre age a nosso favor. É a gente que muitas vezes não sabe direito como dizer a ele o que a gente quer. Nós temos aqui uma ferramenta sensacional que a gente precisa usar. Sempre que você duvidar mesmo de que a sua linguagem, as suas palavras podem direcionar o cérebro, porque é muito, essa conversa é meio autoajuda, né? Toda vez que você começar a duvidar de que isso funciona, pense no limão. Pense naquele exercício de cortar o limão pela metade, levar até a boca, espremer ali. É tudo imaginário, mas você reage como se fosse real. Sua boca vai salivar, que é uma reação natural, só que é direcionada por um estímulo imaginário. Olha que louco isso. O seu cérebro é capaz de coisas maravilhosas. Portanto, diga a si mesmo coisas melhores. Diga que você é capaz. Diga que você merece. Diga que você acredita em você, porque a partir do momento que você conseguir acreditar de verdade em si próprio, uma coisa mágica vai acontecer. Outras pessoas também acreditarão em você. Elas passarão a confiar em você, porque sentem que você confia em si próprio. Elas vão se sentir seguras do seu lado, porque elas sentem que você se sente seguro consigo próprio. E uma vez que a mente se dilata, né, sentindo-se capaz de executar coisas importantes, coisas grandes, que antes eram vistas como impossíveis, a sua mente nunca mais volta ao estado anterior. Ao contrário, cria-se um hábito de sempre expandir, cada vez mais, pensando sempre em qual é o próximo desafio, qual é a próxima grande conquista, qual é o próximo impossível. Nas palavras de Muhammad Ali, o impossível é algo temporário. Eu não sei se você já ouviu falar em um corredor britânico chamado Roger Bannister. Ele foi o primeiro corredor a percorrer 1 milha em menos de 4 minutos.
E na época, isso era considerado impossível. Essa marca de 4 minutos e 1 segundo, que ninguém baixava, durou mais de 10 anos. Mas o que o Roger fez? Ele disse a si mesmo: eu vou bater esse recorde. Eu vou correr essa milha abaixo de 4 minutos. E então ele criou um plano e treinou durante 2 anos para isso. Mas ele estava desacreditado, porque todo mundo pensava que era algo impossível. Ah, tá lá, mais um que vai tentar e não vai conseguir. Mas então, em 6 de maio de 1954, Roger Bannister acabou com o mito do impossível ao correr a milha em 3 minutos e 59 segundos. E sabe o que é mais interessante? Apenas 46 dias depois, outro corredor também conseguiu fazer a milha em menos de 4 segundos. No ano seguinte, muitos outros conseguiram superar a marca. Bateram inclusive o recorde do Roger. E era uma coisa que até então, até pouco tempo atrás, era impossível. Ou seja, depois que alguém fez, ela deixou de ser impossível, não só para quem fez, mas para todo mundo. Então, procure não se esquecer disso. Essas dicas são importantes. Você precisa entender isso. O seu cérebro é programado para evitar a dor e buscar o prazer. Então você precisa transformar algo que você deseja em algo prazeroso, através da linguagem mesmo. Porque isso vai facilitar o trabalho do cérebro. Vai facilitar muito o trabalho do cérebro. Seu cérebro faz exatamente aquilo que você pede a ele. Então você precisa pedir conscientemente, usando a sua linguagem de forma direta e de forma específica. Outra coisa importante, cuidado com pensamentos e respostas automatizados. Normalmente eles vêm de alguma crença limitante que você possui e que você precisa revisitar essa crença e ressignificá-la. Procure entender que o que aconteceu no passado não pode ditar o seu futuro. Te trouxe até aqui, mas daqui para frente você precisa fazer outras escolhas e essas escolhas estão na sua mão. Você precisa fazê-las conscientemente. Outra coisa interessante, o seu cérebro gosta daquilo que é familiar, daquilo que é conhecido. Então procure, através das suas palavras, dos seus pensamentos, transformar os desafios em coisas conhecidas, em coisas que são familiares. Se você não gosta de ir para a academia, por exemplo, comece a dizer para você mesmo: eu adoro ir para a academia, diga com vontade. Verbalize, eu adoro me exercitar, eu adoro ver os resultados que isso traz para mim. Se você tem medo de falar em público, comece a dizer para você mesmo: eu adoro falar em público. A energia de estar ali na frente das pessoas transmitindo a minha mensagem é inacreditável. E a gente faz muito bem para as outras pessoas quando a gente dá a elas as informações que elas vieram buscar, que elas precisam. E que isso, pense com você mesmo, isso deixa a gente muito contente, muito satisfeito por ter sido útil àquela audiência. Então, a gente precisa prestar atenção, porque essas coisas elas vão ditar o nosso futuro. Toda vez que você receber uma mensagem que não é a mensagem que você deseja, e aí você precisa ficar muito vigilante à sua mente. Pode parecer um negócio que dá trabalho, e no começo vai dar um pouco de trabalho sim, mas depois isso vai virar um hábito. E aí qualquer coisa negativa que chegar, especialmente coisas que apontam para suas incapacidades, que mostram coisas que você não fez direito, não entregou direito, coisas que sejam negativas, que vão te limitar. Conforme o tempo passa, você vai se habituando a filtrar. Opa, peraí, não, isso aqui não é bom para mim, então não vou deixar entrar. Entende? Você naturalmente vai criando aquela defesa. E aí o que vem para sua mente, o que entra em você, o que você diz, o que você repete, o que você pensa, passam a ser coisas que vão incentivar o seu cérebro a criar a realidade que você deseja. E veja, isso aqui não é autoajuda, não é pensamento positivo. Ah, vamos fazer aqui um pensamento positivo. Não, isso é muito maior. Você acredita realmente que pessoas de sucesso, pessoas que têm grandes resultados, não importa em que área seja, elas ficam repetindo para elas assim: ah, isso aqui eu não vou fazer não, muito difícil.
ai, nossa, isso aí não põe a mão. É claro que não, elas dizem o contrário. Eu sou bom nisso que eu estou fazendo. Eu sou ótimo nisso que eu estou fazendo. Eu sou o melhor nisso que eu estou fazendo. Dessa forma, você vai criar condições para que aquilo realmente aconteça. Porque você está dominando o seu cérebro, a sua mente, o seu ser. Você está dizendo aquilo que precisa acontecer. E quando você toma as rédeas da sua vida e você percebe que tudo o que você precisa fazer é fazer uma comunicação assertiva com o seu próprio cérebro, dizer para você mesmo coisas que você quer que aconteça. Se você quer ser bom em arco e flecha, você precisa, obviamente, de um arco e flecha, mas você precisa dizer, caramba, como eu sou bom nisso, como eu sou bom, como eu acerto, como eu tenho disciplina, como eu miro, como eu... Aos poucos, o seu cérebro vai entendendo que é aquilo que você quer e vai estabelecendo parâmetros no seu organismo, liberando todo tipo de substância para equilibrar o seu organismo e criar aquilo que você está dizendo para ele que você precisa, que você quer, que é seu desejo. Se você fizer isso, se você realmente conseguir, e não é uma coisa difícil, mas se você realmente conseguir criar essa barreira na sua mente, e veja, não é para você ignorar aquilo que é ruim, as pessoas falam, ah, você fez isso aqui errado. Observe, veja, você fez realmente errado? Ótimo. O que você aprende daquela situação? Você entendeu? Não é porque você realmente fez alguma coisa errada, ninguém é perfeito, né? E assim, você vai fazer coisas erradas. E se alguém apontar o dedo, ah, você fez o que é errado? E você fala assim, não, eu sou o melhor, eu não faço coisas erradas. Não é por aí. O que você precisa fazer é observar aquilo. Aquilo faz sentido? Eu realmente fiz alguma coisa errada? Ok. O que eu estou aprendendo disso? Ah, já aprendi que não é pra fazer desse jeito. Da próxima vez já não erro mais. E eu sou bom em aprender. Percebe? É possível tirar algo instrutivo de qualquer coisa que aconteça conosco, por pior que seja. Então crie esse hábito de vigiar os seus pensamentos, vigiar as suas palavras, porque você pode estar dando para o seu cérebro as informações que você não quer, para ele criar a vida que não é a vida que você deseja. Entendeu? Então preste muita atenção nisso. Hoje a gente falou bastante sobre essa razão, porque na maioria das vezes as pessoas acham que elas não têm condições de falar em público quando isso é apenas uma crença que está lá. E elas ficam repetindo para elas próprias e perpetuando aquela crença. Então aquilo nunca desaparece. E elas estão tão acostumadas que elas nem percebem. Elas respondem de forma negativa e nem se tocam disso. Então o que você precisa fazer realmente é dominar os pensamentos, dominar a sua linguagem, parar de falar coisas que você não quer. Diga aquilo que você quer. Seja bonzinho com você mesmo, porque os resultados que você vai ter serão impressionantes.